Doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos hoje aqui e vamos falar um pouco a respeito da Palavra de Deus e a respeito também dos acontecimentos que nos levam a entender que esta ordem nova que está surgindo no mundo, ela está ganhando força. E nós precisamos estar atentos e acompanhar todos os acontecimentos. Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos um judiciário que é um dos mais caros do mundo, não é? E ele tem aí um gasto anual, que nem no ano de 2024, de 1,6 do PIB brasileiro. Ou seja, ele gastou quase R$ 1 milhão neste ano de 2024. E isto já está noticiado no mundo inteiro e nós vemos aí um desgoverno, não é? Que todos estão falando, batendo de frente. Agora, o interessante é que ninguém controla mais a mídia e ninguém pode dizer que a mídia vai ser censurada e tem que parar de bater de frente, não é, com o poder. Ninguém pode mais fazer isso, porque nos 4 cantos do país está acontecendo isso, as pessoas estão revoltadas, inclusive os deputados federais estão debatendo para uma votação do impeachment, né, do judiciário brasileiro. E esta votação, ela está acalorada no dia de hoje, essa reunião está acontecendo agora, e nós vemos que terá algum efeito, terá algum resultado. O povo espera que tenha um resultado. Sabemos também que a soberania do Brasil, ela está em decadência, não é? O Brasil está perdendo a sua soberania. Haja visto que ali na divisa com a Venezuela, o presidente ordenou um exercício de guerra na fronteira e os que estavam sendo treinados ali, soldados venezuelanos, eles adentraram para dentro do território brasileiro e não houve nenhuma retaliação, ninguém falou nada, né? Ninguém achou ruim, ninguém bateu de frente com eles, ninguém mandou o exército ir lá e ninguém falou nada. Então nós vemos aí um verdadeiro desmando. Tá certo que o Brasil, dias atrás, esteve fazendo exercício de guerra, mas não invadiu o território venezuelano, ali naquele lugar ali. Mas é interessante, meus irmãos, que isso demonstra que se fosse um outro país, né, cuja sua soberania, o seu território fosse invadido, já era um motivo para a guerra, já era um motivo visível para a guerra. E nós vemos então o desmando do Brasil, não é? Nesta questão aí, que a nossa soberania ela não está sendo defendida, nem na área militar, nem na área econômica, nem na área familiar, em várias áreas, não é? Social, a gente vê que nós estamos deixando a desejar. E o povo muitas vezes ele sofre, né? Por não ter conhecimento. As pessoas não procuram se inteirar do que está acontecendo, mas agora com a liberdade de expressão que está batendo de frente para ser imposta, para ser verdadeira, para ter o seu lugar, muitas pessoas estão abrindo o seu entendimento e compreendendo tudo o que está acontecendo no Brasil. E olhando o Brasil como nação, a gente pode ver que o Brasil não foge da situação dos outros países. Nós vemos que ali os países da União Europeia, eles estão em decadência, né? Estão com as suas economias muito debilitadas e a coisa está difícil em
todos os países. A vida, né? O custo de vida está aumentando, assim como está aumentando no Brasil. A carne aí subiu 20%, né? Do ano de 2022 para cá. Então a gente vê que as coisas estão complicadas, e a visão que a gente tem é de que vai ficar pior no quadro, né? Mas nós temos que ter o nosso sentido, o nosso espírito e a nossa mente voltadas à palavra de Deus e voltada ao reino de Deus. Porque se nós estivermos na posição, toda e qualquer pessoa que buscar a presença de Deus e ficar amparado no seu poder, não terá problema, não sofrerá necessidade. Haja visto que estão falando aí que haverá uma nova pandemia, né? Não se chama mais epidemia, mas sim pandemia no mundo, e que vai ser como a peste negra ali de 1930, 1950 ali, que dizimou quase 50% da população mundial. Então nós temos que observar que há muitas profecias que estão sendo divulgadas, e o servo de Deus, ele precisa estar atento a tudo isso e comparar as profecias com a realidade que nós estamos vivendo, porque agora os sinais eles aumentaram e o tempo está acelerado e as coisas estão acontecendo, né? Em todas as áreas, em todo o âmbito, né? Seja ele na visão da guerra, seja ele na visão da fome, na visão dos países, a economia dos países, seja ele na natureza, porque a natureza está mostrando que está extremamente revoltada com a situação do pecado, né? E a palavra diz que a natureza iria se revoltar por causa do pecado do ser humano. Então nós temos que estar atentos que esses sinais que estão se convergindo, estão se igualando, ele demonstra que haverá de súbito assim um poder que vai dominar para trazer uma falsa paz e segurança. Este poder que irá dominar, ele nada mais é do que um poder constituído por 10 nações que vão eleger um governante para solucionar os problemas da terra, não é? Solucionar os problemas da terra. E a palavra de Deus fala que Deus permite a operação do erro. Então eu creio que tudo vai dar uma trégua nesse momento em que haverá os 7 anos de tribulação, em que este governo estará no mundo, né, durante 7 anos. Eu creio que até a natureza vai dar uma acalmada, né, para que se cumpra as profecias, e as profecias elas vão se cumprir, né? A palavra do nosso Deus, ela não falha. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então a palavra do nosso Deus na Bíblia Sagrada vai se cumprir, e a gente vê que tudo está apontando para esse desfecho. As coisas estão apontando para esse desfecho e, além disso, estão aceleradas, haja visto que o próprio relógio da guerra humano, feito pelo homem, ele está marcando 98 segundos para meia-noite, ou seja, a possibilidade de haver uma guerra nuclear é uma coisa assim que é um fato, não é? É um fato que a qualquer momento pode se estourar uma guerra mundial através de um erro, não é? De um míssil caindo em um lugar errado ou alguma coisa assim. Então nós temos que ficar atentos, porque a palavra de Deus ela está se cumprindo.
E ao olharmos para a palavra de Deus, a gente vê que na palavra de Deus nós temos base bíblica para tudo isso que vem ocorrendo no mundo. Então você e eu, nós precisamos ficar dispostos a ouvir a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus, só dessa forma, né, é que nós poderemos ter o entendimento. E esse entendimento, ele é dado pelo Espírito Santo. Eu quero ler com você em 2 Tessalonicenses 2:1. Nós vamos ler alguns versículos aqui e estaremos também lendo em Apocalipse. Deus tem algo profundo aqui para revelar, algo surpreendente, né? Que você vai ficar conhecendo agora. E eu creio que isso aí vai te ajudar a somar no conhecimento espiritual. Então, 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1, fala assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto, certo? Então aqui o dia de Cristo é preciso compreender, abrindo aqui um parênteses, compreender qual é esse dia de Cristo, né? O dia de Cristo. Esse dia de Cristo aqui que a palavra fala aqui é o dia em que Jesus descerá visivelmente e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, em que todo olho o verá. E neste momento, né, será julgado o anticristo, né? E será julgado também o falso profeta, certo? Então nós temos aqui, olha, o dia de Cristo, certo? Não é o arrebatamento aqui. Agora, interessante que aqui, antes do dia de Cristo, vai acontecer isto aqui, olha, no versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então, para que aconteça o dia de Cristo, para que aconteça a volta de Jesus, a segunda vinda, não é? Porque o arrebatamento ele vai vir só até as nuvens. Então, para que aconteça a segunda vinda, precisa que antes venha a apostasia. A apostasia é muita gente se desviando da fé, muita gente abandonando a crença, abandonando a fé. E já está acontecendo isso, né? Se você observar, já está acontecendo, como a palavra de Deus ela fala, que o amor de muitos esfriaria. Hoje, as pessoas julgam todas as coisas, mas amor mesmo pelo seu irmão é muito raro. Uma pessoa que tem amor, que tem misericórdia, que quer ajudar o seu irmão, né? Que está sempre disposto a abrir a mão, preocupado com a situação do irmão quando está em dificuldade, é muito difícil. Existe pessoas, muitas pessoas ainda, mas existe muitas pessoas que não têm mais amor. Então, antes que isto aconteça, o dia de Cristo, não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então, primeiro tem que vir a apostasia. E se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Então você nota que para a segunda vinda de Jesus Cristo é preciso se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, significando que o anticristo vai reinar 7 anos antes de Cristo vir na sua segunda vinda. Ele reinará 7 anos na tribulação e na grande tribulação. E nós hoje, muitos estudiosos da palavra de Deus estão falando que nós estamos, no dia de hoje, no princípio das dores, né? E aqui continua falando, o qual se opõe e se levanta contra
tudo o que se chama Deus ou se adora. Então ele será contra Deus, contra o seu Filho, né? De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui eu quero colocar, abrir um parênteses aqui, houve uma acusação de que o governo, que foi antes desse atual, ele seria o anticristo, né? Que teria até o nome, né, de Cristo. Mas você nota aqui que não é uma realidade, porque aqui no versículo 4 ele fala: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Então, na realidade, o anticristo, ele vai negar a Deus, vai negar, não é, que Jesus é o Filho de Deus, ele vai negar. Ele não vai adorar a Deus como Senhor da sua vida. Então, continua dizendo aqui, ó. E ele vai se declarar Deus, né? Vai se declarar Messias. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então, Paulo aqui está advertindo que lá naquela época ele já falava sobre essas coisas, né, com os Tessalonicenses, sobre a vinda do homem do pecado, sobre os 7 anos de tribulação e sobre, depois que houver passado os 7 anos de tribulação, é a segunda vinda de Jesus Cristo, certo? Olha o versículo 6, o que vai nos falar. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, eu já falei aqui em outros vídeos, é necessário que você fique atento a tudo que se fala por isso. Eu já falei em outros vídeos que é aquele que o detém, não é? Segundo muitos estudiosos da palavra de Deus, quem tem o poder de deter, segurar a força, o poder, é o Espírito Santo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, enquanto o Espírito Santo está no mundo, ele está detendo o poder do anticristo, ele está detendo o poder, não é, das trevas, ele está detendo o poder que vai ser manifestado nos últimos tempos, né? Olha, continua dizendo aqui, ó, porque já o mistério da injustiça. Então isso aqui, ó, isso aqui está acontecendo. Isso aqui é permissão de Deus. O mistério da injustiça, ele está agindo, ele está em operação. Então, o anticristo, ele vai usar o mistério da injustiça, porque já está em operação. Aí diz assim, ó, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Você notou aqui essa frase? Somente há um que agora o retém, significando que o poder que agora retém é o poder da igreja, o poder dos salvos. Até que do meio seja tirado. Isso aqui é uma opinião conjunta, certo? É uma opinião de vários teólogos, vários estudiosos da Bíblia, certo? Que veem, né, que tem esta mesma visão de que somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, para que haja manifestação do homem do pecado, é necessário que a igreja seja retirada. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Entendeu? Então será revelado, depois que houver esses acontecimentos aqui em cima que eu falei, né? Que for afastado, né? Que sair de cena o espírito que o detém e também sair de cena a igreja, né? Os santos de Deus que o retém. Então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Entendeu? Então, é uma permissão de Deus, que Deus permite que a operação do erro vai estar agindo, né, na vida daqueles que não receberam, na vida daqueles que ouviram sobre o Evangelho, ouviram sobre a salvação, a remissão dos pecados, através do sangue expiador de Jesus Cristo, mas não aceitaram. Aqui o versículo 11 vai dizer: e por isso que Deus lhe enviará a operação do erro. Está vendo aqui? Então Deus vai enviar a operação do erro, vai permitir, para que creiam na mentira, para que sejam julgados a todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, certo? Antes tiveram prazer na iniquidade. Então veja bem, o arrebatamento antes do toque das trombetas, vai acontecer antes, olha. E havendo, aqui diz aqui, né, em Apocalipse, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos. Está vendo aqui? Nós hoje continuamos orando, certo? Mas, quando o anjo, não é? Os anjos forem tocar as trombetas, todas as orações, inclusive da igreja primitiva, as orações da Inquisição quando os crentes oravam, né, ali em Roma, as orações da atualidade, todas as orações, com as orações de todos os santos, de todos, certo? Significando que o arrebatamento será antes do toque das trombetas, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, o arrebatamento, pela palavra, ele está descrevendo que será antes do toque das trombetas dos anjos. Então, quando começar o toque das trombetas dos anjos, a igreja estará subindo. A igreja estará sendo arrebatada diante da trombeta de Deus, certo? Então aqui já é uma preparação para a grande tribulação. A Arca da Aliança. Isso aqui, meus irmãos, é uma dúvida que eu quero tirar. Eu tenho ouvido muito e assistido muitos vídeos falando sobre o paradeiro, aonde está a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era aquela arca que continha os 10 mandamentos e continha também, que são as 2 tábuas da lei, né? E continha também ali o bastão de Moisés, né? E ficava ali no Santíssimo Lugar, que tinha 2 querubins em cima, 2 anjos de ouro, ela é toda de ouro. E até hoje eles fazem vídeos tentando localizar a Arca da Aliança, falando sobre suposições, né, narrativas de onde pode estar a Arca da Aliança. E nós vimos até sendo feito filmes, né, que é aquele caça-tesouros lá, ele procurava a Arca da Aliança, né, ali no Antigo
Egito, ali no Oriente, onde fica Israel, né? É Indiana Jones esse filme. Então veja bem, eu quero tirar essa dúvida do teu coração e também aqueles que não têm essa dúvida, não se preocuparam com isso, para você também entender a palavra. Veja só o que diz aqui, ó. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, certo? Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, né? Pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, veja aqui, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Está entendendo? Então a arca da aliança, ela está no templo de Deus. Você pode notar que aqui, os 24 anciões, não é? Aqui em cima, são eles que estão assentados em tronos diante de Deus, certo? Então a arca da aliança, ela foi vista no seu templo, ali nos céus. E houve relâmpagos e trovões, vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Entendeu? Aí era um ponto que eu queria deixar esclarecido para você. O falso profeta e o sinal na mão ou na testa. Então, o sinal na mão ou na testa. Então vai dizer assim, sobre o falso profeta, que ele fará grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Então, ou seja, ele fará milagres, certo? Milagres. E engana os que habitam na terra com sinais que foi-lhe permitido que fizessem em presença da besta, certo? Ou seja, do anticristo, certo? Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, esse ponto aqui eu já coloquei em outro vídeo, que o anticristo ele terá uma imagem da própria pessoa, que talvez será um robô, né? Feito à imagem dele, e esta imagem ela vai falar. E ela será uma imagem construída depois do acidente que ele sofrer. Ele vai receber uma ferida mortal, mas milagrosamente ele vai se recuperar. Ou seja, aparentemente vai ressuscitar, né? E para isso a gente pode ter o entendimento ou pensar que o falso profeta ele vai interceder por ele, em outras palavras, né? E ele vai voltar à vida, certo? Para enganar as pessoas. Então haverá uma imagem. Olha só isso aqui. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, certo? Então esse espírito à imagem da besta, nós já vemos que hoje com a IA é possível os robôs conversar, certo? E os robôs, eles terem atitudes próprias. Eu estive vendo a notícia agora que existe um exército de robôs que estão sendo preparados, que vão logo estar em atividade e vão assumir vários e vários cargos no mundo. Inclusive, o país das Américas, ele está fazendo assim um corte de gasto através de exonerar funcionários,
porque eles querem colocar a mão de obra da IA, que vem ali, né, da SpaceX, ali do ministro dele, que eles vão, unindo forças, eles vão fazer esses robôs que vão trabalhar como mão de obra humana, no lugar da mão de obra humana, né? Então veja bem, o que está acontecendo é uma evolução, é um passo muito grande que vai ser dado agora, né, esta evolução, sobre essas máquinas, esses robôs, e a imagem da besta, ela também vai sair deste quesito, né? E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso aqui que eu quero deixar para você. Então, na realidade, o que vai exigir que o sinal seja colocado na mão direita ou na testa é a imagem da besta. Depois que ela for fabricada, estiver ativa, trabalhando, né, ela praticamente terá inteligência própria, porque isso aí você já vê nos robôs, né? Inclusive fizeram uma entrevista com o robô da IA, e o robô da IA, ele falou que o objetivo dos robôs, da inteligência artificial, era destruir a humanidade, que é o objetivo final. Então eles conseguem pensar, eles conseguem calcular, eles conseguem processar dados muito mais rápido do que o computador. Então, ela que vai dar a ideia, depois que ele sarar da ferida mortal, ela vai dar a ideia. Eu imagino assim, ela vai dizer mais ou menos isso. Ele está sendo visto como um Deus. Então nós vamos fazer uma imagem para que todos adorem, certo? E esta imagem, ela vai dar a ideia que se a pessoa não adorar, né, fizesse que for morto todos os que não adorassem a imagem, ela vai dar a ideia da marca, entendeu? Da marca da besta. Olha aqui, ó, do sinal. E faz que a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, certo? Então, você pode notar aqui que ela vai dar a ideia do sinal. Ela vai dar a ideia da marca, certo? A imagem da besta. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, certo? Então nós vemos aqui algo muito interessante, né? Que a palavra está dizendo aqui que o número é o número de um homem. Então não é o número de um chip, não é um número assim que nós vemos que está ativo já, mas ele vai ser baseado na pessoa deste homem. Vai ser o número de um homem, certo? Então nós podemos ficar atentos a tudo isso, e ter assim o discernimento para compreender a palavra de Deus, né? Para que a cada dia a gente possa crescer espiritualmente. Então eu levei você a meditar hoje na palavra do Senhor para que nós possamos atualizar. E eu agradeço muitíssimo a sua presença, por você estar aqui junto comigo, né? Eu tenho enviado esses vídeos para algumas pessoas, mas as pessoas elas se esquecem de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, você se inscreva. Muitas pessoas também que são inscritas não estão mais, algumas não estão mais interessadas em vídeos que falam sobre a última hora, né? Porque nós estamos no fim do fim, mas agora que as pessoas tinham que ter interesse, muitos estão perdendo o interesse. Mas vamos orar, vamos estar na presença do Senhor, para que o Senhor nos revele, para que o Senhor nos mostre tudo o que vai acontecer neste mundo, não é?
se não de forma geral, mas que nós possamos ter uma visão espiritual das principais coisas e que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus neste dia. Amém?